Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis os primeiros lugares. Para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: Dai o vosso lugar a esse. E vós vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convida a chegar vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade no coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que humilhar-se e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade e a infalibilidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou falar desse jantar que Jesus foi na casa de um fariseu, e é muito interessante que a gente entenda, fazendo uma analogia bem interessante com as famílias, que existe uma invasão de privacidade e não só nas relações. E essa parábola que ele fala assim, se você for convidado, sente-se no último lugar, e aí a pessoa vem te convidar. Por quê? Porque às vezes dentro dos relacionamentos familiares e amorosos, você invade o campo energético do outro. Pensa assim, todo mundo tem um campo energético, que é aquilo que ele se alimenta. Se você chega e invade esse campo energético, senta no primeiro lugar e tenta impor a sua vontade, tenta impor o seu modo de viver e tudo, sem que a pessoa te peça, vai gerar um atrito. É normal. Ou vai gerar um assédio moral, ou um assédio emocional, um assédio psicológico. Ok? Porque tem alguns que não sabem falar não. O que a gente tem que fazer é sempre respeitar dentro dos circuitos familiares o campo energético das pessoas. Se essa pessoa vê que nós temos algo a agregar, tá vendo em você uma transformação, tá vendo você feliz e quer também ser feliz, então ela te convida a fazer parte do círculo energético dela. E ela permite que você entre nesse campo energético, podendo agir naquilo que ela precisa e naquilo que também vai ser de comunhão entre as duas pessoas. Agora, a gente tem que saber quando entrar e quando sair. E a gente, como médium, nos casos que a gente se depara diariamente nas nossas vidas junto com a equipe, nós temos sempre que ter a consciência de que nós não convencemos ninguém e que nós não vamos em nenhum lugar se as pessoas não estão abertas. Tá? Se as pessoas estão abertas, nós iremos, convidados e autorizados pela equipe. Fora disso, não. Por quê? Porque a gente pode invadir o campo energético e pode causar atritos. Então, que a gente tenha isso em mente. Pense em você dentro da sua relação familiar ou dentro do seu relacionamento amoroso, o quanto você entra no campo do outro somente para ajudar. E quando existe uma comunhão, sem invadir, deixando e respeitando a pessoa, por mais que essa pessoa às vezes está muito comprometida energeticamente com outras energias de polaridade mais baixa.
O seu exemplo e o seu viver vai fazer com que essa pessoa realmente olhe, perceba e peça ajuda e te convide a sentar no melhor lugar da sua mesa astral. When Jesus was invited to have dinner in a Pharisee house, and then everybody was watching him, and then he used to say, when you're invited to someone's house, don't get the first place. Try to get the last place. Because this person maybe will invite you to be in the first chairs or in the best chairs. Or if you are sat there in the first position, maybe he will ask you to get up and go to the last seat. This is all about humbleness. Humbleness in a way that we should respect people's environment. Not houses. Let's not think literally. Let's talk people's energy. You go until a certain point, always to help. Will you respect if the person don't want to change? Your example will be the best one to this person. The way you live, the way you don't suffer as she's suffering, or he's suffering. Let's see that we should respect the energy that surrounds this person and the environment that you are in. Many people will be called to enter in this environment of light, to act, to say the things, and to transform. But then you always have to remember, you don't propose yourself. You are invited to make the energy flows in a better way together and with all your experience. So this is the point of this gospel today. Let's wait the calls. And when we are there, invited, we shine. This is it. Il Vangelo di oggi parla di quando Gesù è andato a cena da un fariseo e dopo tutti li osservavano, no? Tutti li osservavano e lui ha detto, guarda, quando c'è una cena a casa di una persona, non sederti al primo posto, perché magari arriva qualcuno che è più importante di te e il proprietario della casa ti dirà, puoi alzarti perché qui si siede questa persona. È meglio che tu ti siedi negli ultimi posti, perché così tu puoi essere invitato dal proprio proprietario della casa a andare nella prima sedia o nella sedia più importante del tavolo. Facendo un'analogia di questo e portando questo alle relazioni umane e anche amorevoli, familiari, noi dobbiamo capire che ognuno ha un ruolo dentro una famiglia e noi non possiamo invadere il campo d'energia degli altri. Dobbiamo rispettare, anche se la persona non vuole cambiare. Dobbiamo rispettare. La persona ha un campo energetico. Se lei vede in te qualcosa che può aiutare lei a trasformarsi, ti inviterà a entrare nel suo campo energetico. E da lì tu puoi manifestare quello che pensi, dire quello che pensi. Noi medium non possiamo mai offrirci alle persone provando a persuadere loro, a convincerli di che è così che si fa. No, noi dobbiamo essere chiamati perché le persone vedono che è necessario. Ovviamente si può manifestare, guarda, ho questa sensazione, se mi permetti, però sempre un medium rimani come esempio e tu come persona dentro un
cerchio familiare rimani come esempio e vedrai che gli altri vedranno la tua felicità e vorranno essere felici come te, invitandoti a sedere nel primo posto del loro campo energetico.